Então, sejam bem-vindos à edição desta semana, perdão, não é desta semana, é da semana passada, do Think Tank. Como sabe, não houve programa na semana passada porque nós tivemos aqui alguns problemas de agenda de alguns de nós e o programa transitou para esta semana. E aqui estamos, Joaquim Aguiar, Jorge Marrão, para lhe fazer a atualidade, aliás, para comentar a atualidade da semana que passou. E por onde é que vamos começar? Desculpa lá, estou aqui a tentar pôr isto no ar para prosseguirmos com o programa e perceber quem é que nos coloca questões. Mas dizia eu, o que é que vamos falar hoje? Olha, de três aspectos. O primeiro, estamos perante um momento como aquele em que Cavaco Silva viveu em meados dos anos 90. Ou seja, António Costa está já numa rampa inclinada. Segundo ponto, as eleições para o Tribunal Constitucional e o que elas significaram. Como sabe, tanto o juiz Clemente como Vitalino Canas não foram eleitos. E terceiro ponto, uma expressão, como você vai perceber, muito favorita do Joaquim Aguiar: cisne branco e cisne negro. Andam todos a procurar o cisne negro quando a linha de tendência é estabelecida pela multidão dos cisnes brancos. Joaquim, vamos ao primeiro ponto, então, primeiro, que é, o que nós estamos a ver, é que muita gente acha que António Costa é imbatível. Não. Eu também me recordo que Cavaco era imbatível, já nos anos 90, depois a coisa começou a correr mal. Não, falar em momento Cavaco e em momento Costa são duas circunstâncias diferentes, porque Cavaco tinha maiorias absolutas, sim, mas não também tinha, pensa que tem. Mas não tinha um presidente cooperante. Sim. E mais, junto do Presidente estava quem sabia interpretar perfeitamente Cavaco Silva e quais as suas vulnerabilidades. Quais eram as vulnerabilidades de Cavaco Silva? Os apoiantes. Porque pressentiram que o poder era estável e resolveram negociar em proveito próprio. Exatamente. E, como sempre acontece com governações unipessoais, o próprio Primeiro-Ministro não podia controlar essas atividades. E não podia controlar essas atividades basicamente porque nem tinha capacidade para as prever e, portanto, para tomar precauções para que isso não acontecesse. Era demasiado ingênuo para prever o que estava a ser feito a coberto do seu poder. E, por outro lado, não tinha um presidente que o pudesse avisar disso mesmo quando sabia o que estava a acontecer. Porque, pelo contrário... Sim, o Soares estava interessado é que ele fosse por ali abaixo. Não é? E, portanto, tudo jogou contra ele. Não é comparável com a situação anterior, porque a situação anterior é o chamado momento de charneira. Todas as governações de charneira, isto é, que oscilam entre apoios à direita e apoios à esquerda, acabam por chegar ao chamado momento de charneira, que é o vazio. Porque nem governa à direita, nem governa à esquerda, governa ao centro. Pois o centro é o que não existe em política. O centro pode ser construído em política por alianças, mas com um poder isolado, esse poder isolado no centro é o vazio. Porque tem de um lado da direita e do outro lado da esquerda. Ele em si não tem suporte nenhum. E, portanto, o que está a acontecer ao António Costa é a estagnação. A estagnação porque nem consegue crescer, nem consegue resolver os desequilíbrios do passado. Quando lhe acontece um acidente, como provavelmente acontecerá com uma epidemia globalizada, a sociedade portuguesa e os instrumentos políticos não têm flexibilidade para suportar esse choque. E, portanto, isto vai revelar as incapacidades de quem? Do António Costa? Não, vai revelar as incapacidades da charneira. Deixe-me só interromper, porque eu acho que há uma parte da análise que eu tenho dúvida, que é isto, que é o seguinte. O Joaquim está a dizer que Costa vai por ali abaixo por causa de um problema económico. E eu vou-lhe dizer... Não é só um problema económico, por causa da posição política que escolheu. Ok, mas o que vai precipitar isto vai ser o problema económico, não é?
Sim, vai ser. Nos anos 90. Não é só um problema económico, uma instabilidade social que não encontra resposta para o choque da crise. Mas nos anos 90, Cavaco também enfrentou um problema que foi uma recessão provocada pela reunificação alemã. Mas não foi isso que derrubou Cavaco. São coisas completamente diferentes, porque a essa crise o Cavaco respondeu. Não a antecipou, mas ajustou-se. O que ele não conseguiu controlar foi a degradação interna nos seus apoiantes e no PSD. Sim. Jorge, qual é o teu take nesta matéria? O meu take nesta matéria é, primeiro, irmos às origens do problema. Se nós recordarmos o mantra, se quisermos, que foi usado para justificar a geringonça, era a necessidade do país manter uma estabilidade perante o exterior, porque isso era relevante para, no fundo, o financiamento da economia portuguesa e a forma como os credores nos estavam a olhar para o desenvolvimento de Portugal. E em que caminho é que iríamos seguir? Se a geringonça ia gerar mais déficit público ou não, e veio-se a verificar que não aconteceu isso, pelo contrário, houve até um controlo das contas públicas, independentemente da forma como se chegou lá. E a jogada de António Costa é relativamente arrojada no momento em que dispensa um acordo formal, que também foi sancionado pelo atual Presidente da República, é bom relembrarmos isto, o que o tornou, parecia que o tornava mais livre perante a governação. Exatamente. Ora, o que está a revelar é que essas liberdades têm vindo a diminuir, e têm vindo a diminuir por, eu diria, 3 ou 4 ordens de razão. A primeira é um calendário político relativamente exigente que se avizinha, que são as eleições autárquicas e depois as presidenciais. Um segundo tem a ver com como é que o partido quer enfrentar de novo o projeto de sociedade em Portugal. Porque o projeto de sociedade, se nós recordarmos, que estava associado à geringonça, era um projeto, se quisermos, antifascista, e o que estava a unir era, no fundo, era um ódio, se quisermos, ao governo anterior e especialmente à personalidade de Pedro Passos Coelho. Ora, a personalidade de Pedro Passos Coelho, ao se ter retirado da política e ter feito e estar, no fundo, ausente da política partidária, tirou, no fundo, se quisermos, a razão de existência do motivo da geringonça. Por outro lado, e de forma acho que muito inteligente, o Rui Rio o que fez foi dar a ideia que iria sempre estar disponível para fazer as reformas. E, portanto, se nós alguma coisa podemos ter aprendido neste tempo com o Partido Socialista, é que, apesar da disponibilidade do partido alternativo ao poder, não conseguiu avançar nas reformas. Portanto, significa que eles próprios têm um conjunto de contradições internas. E essa é a parte mais difícil, penso, para o PS, é que a partir de agora, se confirmarem evoluções negativas da economia mundial, há pouco estava a receber um texto do que é que tinha acontecido a todos os presidentes americanos com acidentes que eles não controlaram. E todos eles desceram rapidamente de popularidade, porque são coisas que ultrapassam, no fundo, eu diria, a sua capacidade de responder. E, portanto, a capacidade de resposta a Portugal a uma crise é relativamente baixa e, portanto, mantemos as mesmas vulnerabilidades. E, por outro lado, temos que associar, e esse é um aspecto que nós não podemos esquecer, é que pela primeira vez a Europa está confrontada com um ataque, se quisermos, de 3 grandes regiões: os Estados Unidos, a Rússia e a China. E a Europa acabou de perder um grande país, que foi a Inglaterra. Portanto, tudo isto vai tornar muito mais complexa a governação. E não é por acaso que começam a aparecer, no fundo, afirmações de dirigentes e governantes do Partido Socialista em que, para, no fundo, refundar, se quisermos, a geringonça, se vem dizer a direita nunca mais vai voltar. Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos não vai voltar. E, portanto, isso é uma revelação de um ato de desespero,
porque quando ele olha para a esquerda, vê que essa esquerda que António Costa evitou no segundo mandato é uma esquerda que não está preparada agora também para ajudar António Costa. E, portanto, é uma situação ímpar e, obviamente, nós vamos ter que sofrer com isso. Jorge, com uma agravante, é que António Costa, cujo sonho é ter um papel de destaque na União Europeia, neste momento tem um caminho tapado, porque o Presidente do Parlamento Europeu está eleito, está em funções. O Presidente da Comissão Europeia é alemã, posta pela Sra. Merkel, está em funções e vai lá estar 4 anos. Portanto, a saída para o exterior está mais tapada agora. Eu diria, vamos ver, eu não sou contra, nem de forma nenhuma, a ambição de um político. Acho que a política faz com homens com ambição, querem fazer qualquer coisa pelo país e, portanto, obviamente fazem também por eles, mas temos que valorizar essa atitude. O que nós verificamos, e essa é a parte estranha da sociedade portuguesa, é que as saídas dos primeiros-ministros e dos presidentes da República têm sido sempre posterior. Portanto, tem sempre uma imigração forçada. Não há interior. Tem sido sempre posterior. Se nós nos lembrarmos do que aconteceu a António Guterres, o que aconteceu a Durão Barroso, portanto, são duas personagens em que, perante uma situação nova... Desculpa, estou-me a esquecer, é justo dizer isto. Soares só não foi porque houve uma dona de casa que ganhou as eleições para o Parlamento Europeu, não é? Exatamente. Como ele dizia, portanto, o exílio é sempre posterior. O exílio é sempre posterior. E, portanto, eu acho que isso faz parte... e, portanto, e até vai ser sempre bom dizer que temos um português em cargos internacionais de relevância, e óbvio que é bom e não devemos menosprezar essa situação. Eu diria que a situação é muito, muito complexa. E o que tem de tornar mais complexa, penso que é a própria estratégia do PST, que é uma estratégia muito, eu diria, muito calculista, de muito médio prazo, à espera que os acontecimentos revelem a podridão que pode ser um governo manter-se nesta oscilação permanente, que não sabe bem o que é que quer fazer, ou seja, vai resolvendo os acontecimentos que a própria política lhe põe, mas não consegue antecipar o futuro. Ora, isto é dramático para um país como Portugal, ou seja, a incapacidade que o país tem neste momento de antecipar um futuro. E isto, quando se nós associarmos este movimento à ideia de uma certa precariedade, se quisermos, institucional, quando eu digo precariedade institucional é um conjunto de episódios que estão a acontecer nas instituições parlamentares, na justiça, nas judiciais, tudo isto torna a situação atreita a nascimento de um radicalismo e de extremismo, quer à direita, quer à esquerda. Portanto, vamos assistir, vão ser tempos interessantes para o think tank. Joaquim, nem por falar em justiça. Tivemos na semana passada um episódio que foi a não eleição de 2 pessoas propostas pelo Partido Socialista para o Tribunal Constitucional. Um juiz de carreira e Vitalino Canas. Surpreendeu? Não, nem surpreendeu, nem me surpreende a estratégia em relação ao Tribunal Constitucional, que não é diferente da estratégia do Presidente Trump na América com o Supremo Tribunal. Isto é, uma das vias de exploração dos movimentos políticos radicais é apropriarem a justiça. Sim. E designadamente a justiça constitucional, isto é, aquela que está no nível superior de validação ou proibição de medidas políticas. E, portanto, esta ofensiva para o Tribunal Constitucional por parte do Partido Socialista é perfeitamente compreensível dentro dessa lógica. É preciso apropriar o sistema de justiça para libertar o campo político. Só que isto obriga a escolher protagonistas disciplinados e fiéis às instruções do partido que os coloca lá. Isso justificaria a escolha desses nomes.
Mas é justamente porque esses nomes correspondem a esse projeto que foram chumbados. Ou seja, ainda há consciência crítica, pelo menos naqueles deputados que estão agora no Parlamento. Joaquim, mas surpreendeu-me que essa consciência crítica tenha chegado aos próprios deputados do PS. Não, porque era caricatural. Isto é, era de tal modo caricatural que até os próprios que, em princípio, iriam beneficiar desta manobra, a rejeitaram. Ninguém melhor do que os próprios para conhecer os próprios. E, portanto, isto significa que ainda há quem tenha medo de ultrapassar certas linhas. E estávamos em cima de uma situação desse tipo. Mas isso acontece, Joaquim, há aqui um fenómeno que é interessante e acho muito útil para a saúde da democracia, que é o facto do voto ter sido secreto. Ou seja, a introdução, a disciplina partidária, eu diria que me perguntar porque é que o Joaquim não fez parte de um partido ou porque é que eu não faço parte de um partido. Porque, por natureza, somos indisciplinados. Queremos pensar para a nossa cabeça e, portanto, podemos ir sempre contra a linha oficial e, portanto, não temos utilidade nenhuma. Portanto, aliás, seria até inútil a nossa presença porque iria... Só perturbava. Só criava ruído quando a pessoa quer ir em frente. Pensava que era só eu, afinal vocês também estão... Não, portanto, não, a disciplina partidária é uma coisa difícil de respeitar. É difícil respeitar. Quando os partidos se abrem e, no fundo, fazem o que obrigam o cidadão a fazer, que é o voto secreto, porque isto também temos que ver a perspectiva, quer dizer, no Parlamento tem que ser um voto no braço no ar, mas quando nós temos que votar nos partidos temos que ser voto secreto. Ora, isso tem uma razão de ser. E essa razão de ser é muito relevante. Isto era uma matéria constitucional. Realmente é uma matéria constitucional, que é, no fundo, a formação do próprio Tribunal Constitucional. Exatamente. Como ele vai decidir nos próximos, não é 9 anos, porque eu estive a ver, portanto, a lei, o que diz é que o juiz tem um mandato de 9 anos não renovável, sim. Portanto, há juízes que entraram em 2014, 2015, portanto, aquilo vai mudando, e, portanto, é natural que o Tribunal Constitucional reflita a democracia representativa num período, se quisermos, em termos matemáticos, de 18 anos. Mais longos. E, portanto, os próprios deputados tiveram consciência crítica para perceber que é o momento de nós, se calhar, pensarmos bem em que tipo de pessoa é que vamos querer. Porque isto pode ser interessante pensar que as coisas podem depois também voltar ao contrário. Ou seja, nós, como costuma dizer no Alentejo, às vezes a pessoa vai para o Tosquiado e vem de lá Tosquiado. Ou seja... E esse é um receio dos próprios deputados, ou seja, a motivação que estava por trás, independentemente das qualidades das pessoas, é que pode ter levado os deputados a... Porque aí é o momento em que nós temos que reconhecer que houve uma consciência crítica livre dos deputados para ponderarem tudo e dizer, não é a altura de nós fazermos este... Muito bem, deixa-me só agradecer às 1000 pessoas que estão em direto neste momento e, sobretudo, fazer referência a um pormenor que eu me tenho apercebido nos últimos tempos, que é este programa e este canal é cada vez mais uma espécie de sumário de quem vive fora de Portugal e precisa de perceber o que vai acontecer daqui todos os dias e o que vai acontecendo semanalmente. Eu estive na Alemanha no final da semana passada e encontrei várias pessoas que fizeram referência a isto. A Sofia Costa é uma delas, está em Munique. Mas olha, temos aqui vários viewers neste momento da Alemanha. E temos de França, temos de Inglaterra, da Suíça e novamente dos Estados Unidos. Nós só podemos ficar felizes de perceber que somos aquilo que para vocês funciona um bocadinho como tentar tomar o pulso ao que se passa aqui em Portugal. Portanto, bem-vindos ao canal. Os meus parabéns por terem a coragem de nos aturar durante cerca de 1 hora e já agora vão também colocando sugestões, questões e interagindo, porque é a melhor forma de nós também percebermos
quais são as preocupações que existem neste lado. Eu pensei que ias dizer era que a chanceler Merkel também tinha um briefing sobre Lá Portugal. Lá e chegará, lá chegará. Já não chega a tempo. Lá chegará, exatamente. Já ela vai ter que sair agora, mas já lá Pensei que chegará. ias dizer isso. Ó Joaquim, eu estava aqui a olhar para a nossa agenda e agora que estávamos a falar do Constitucional, lembro-me de outra coisa. Então, e esta situação complicadíssima que se vive no Tribunal de Relação de Lisboa? Bom, isso é outra Não questão. preocupa? Vamos lá separar as coisas. Primeiro, no Tribunal Constitucional não é só o pormenor da votação secreta, mas que é importante, mas há um outro detalhe que é igualmente importante, que é maioria 2/3. É verdade. Portanto, Sim, não esqueci. só uma maioria reforçada, como uma maioria Maioria 2/3. pura. Sim. Não é interferida pelo efeito da disciplina que o voto nominal implica. Ou seja, é uma maioria constitucional. É uma maioria constitucional, porque também para rever a Constituição é preciso ter uma maioria 2/3. É isso. O que se passa no sistema judicial é completamente diferente. É uma penetração. Sim, ó Joaquim, mas eu não estava a equiparar as duas Não, coisas. são Como coisas íamos tratar do completamente Tribunal diferentes. Constitucional, eu lembro-me de tratar dos tribunais. E, portanto, o que se verifica agora, em termos do sistema judicial, é uma verificação a posteriori, depois dos acontecimentos já terem ocorrido. Mas não o preocupa o que está a passar. Claro que preocupa, porque é a chamada mão no Roberto. O Roberto das Feiras é um boneco, mas tem uma mão lá dentro. Não é? E, portanto, é a mão. O juiz é independente, é isento, tem uma balança e uma venda nos olhos. Pois, mas tem uma mãozinha lá dentro. E o truque está na mãozinha, não é? Não é que o símbolo do PS seja a mãozinha, mas a mãozinha tem uma particular importância. E o que se verifica é que, por via sindical e por via da influência política, o sistema judicial está distorcido. Pois diz, não, são os advogados que interpõem recursos, que fazem adiar os processos na expectativa de conseguirem passar o prazo de prescrição. Não, há na própria estrutura do sistema judicial a penetração através dos juízes de interesses alheios Mas, ó, à administração da justiça. Num juiz que tenha iniciado a sua carreira, num juiz de comarca, eu, como cidadão, tenderia a acreditar que era mais fácil de fazer estas coisas do que num tribunal de recurso. É que nós estamos perante um tribunal de recurso. Isto é que é grave. Porque aí é que conta, não é? Isto é como nos conselhos de administração dos bancos, quando estão a analisar o crédito. Aí é que conta. Não é o funcionário que faz a contabilidade. Não, é nas instâncias superiores. É nas instâncias, como o Tribunal Constitucional, também é uma instância superior. Mas deveria ser mais difícil premiar estas instituições à medida que se vai aproximar. Não, mas é mais fácil para os que ocupam essas posições fazerem um negócio da posição. E é isso que obriga... Tem mais valor. E é isso que obriga a defender sistematicamente a transparência dos processos. E a maneira mais eficaz de tornar os processos transparentes é a escrita detalhada de tudo o que acontece. Não é só a gravação, porque também as gravações depois ficam avariadas. Não é só a gravação, é a transcrição dos sucessivos passos. E não é por acaso que uma das questões mais recentes que apareceu era justamente a de os juízes superiores poderem dar instruções aos juízes inferiores, mas não ficava registado no processo. Ora, o que temos que obrigar não é que as escutas estejam operacionais, não, é que esteja escrito no processo os vários incidentes que acontecem. E isso, se estiver estabelecido assim, impede os juízes superiores de negociarem a sua posição, porque sabem que isso vai lá ficar escrito. Agora, o escândalo dos sorteios é também curioso,
Porque afinal é possível manipular o sorteio eram eletrónico. sorteios viciados. São aqueles tipos que jogam na roleta do casino, mas levam um imã na biqueira do sapato. Não é? E, portanto, sai sempre o mesmo número, que é onde ele aponta a biqueira do sapato. Ora, um sistema judicial que se presta a este tipo de anedota é como um casino que se presta a este tipo de manipulação. Ninguém lá vai jogar. Exatamente. E o que é que acontece quando ninguém quer entrar no sistema judicial? Entramos nas resoluções extrajudiciais. São as piores de todas, porque aí ganha sempre mais forte. Sim, não há sindicância. Portanto, não só não há sindicância, porque é quem tem a força que Claro. estabelece o resultado. É quem tem o imã na biqueira do sapato que define quem ganha. Ora, se uma sociedade pressente que é isto que está a acontecer, é toda a estrutura do Estado com lei que desaparece, mas fica o Estado, só que sem lei. É isso que cria a democracia iliberal. E por isso é que os Orbán da Hungria ou os Trump da América E os irmãos Kaczynski não se preocupam em tornar visível a operação que estão a fazer. Porque assim que ocuparem o sistema judicial, já ninguém o pode usar. Pois. Isto... Jorge. Nós já fizemos um Mel Talks relativamente a esta matéria com Mas a situação agora é mais grave. um advogado reputado. Que é o Jorge Black? Sim, eu talvez introduzisse aqui um elemento para aduzir aqui ao raciocínio do Joaquim. A Inglaterra, neste momento, discute, por exemplo... Deixa-me só dizer aqui, o Rui Sampaio me está a dizer assim, agora se compreende o sorteio no caso de Sócrates. Eu não disse nada, está bem? No sistema britânico discute-se claramente a independência daqueles que produzem a lei relativamente àqueles que têm que aplicar a lei. Isso é um dado básico. Nós temos que lembrar que, no caso, por exemplo, da justiça em Portugal no tempo da monarquia, ou, se quisermos, para a evolução do Estado de Direito, na prática era eliminar o poder absoluto do rei para decidir sempre a seu favor. E, portanto, o que é que isso significa? Significam duas coisas. O Estado de Direito e a democracia são sistemas relativamente complexos e ainda, para além de serem complexos, criam uma situação desconfortável na sociedade porque são lentos. Ou seja, não se podem ultrapassar um conjunto de regras. São as regras do sistema, são estas. E cada vez que um político pretende, por razões eleitorais, por razões políticas, por razões, eu diria, as que são mais ultrapassáveis são as que estão quando são em estado de emergência, quando estamos a falar numa guerra, não pode ultrapassar nenhum poder. E, portanto, o que é que acontece? O que acontece é que, na ausência de rapidez no sistema, o sistema tendencialmente é levado a ser corrompido. Vamos lá ver, primeiro que tudo, não estou a dizer que nem podemos pôr isto como se fosse um vírus que estivesse instalado no sistema judicial. É verdade. Ainda bem que são fizeste personagens, são pessoas que, por uma outra razão, se deixaram ou relaxaram-se nos seus comportamentos. E, portanto, não vamos acusar nem o próprio presidente do Tribunal da Relação deve ser acusado sem seguir as regras normais relativamente à pessoa em causa. Não, e tem um Conselho Superior de Magistratura para tratar disso também. E, portanto, tem que seguir tudo isso. O problema é que, a partir do momento em que a justiça é lenta, ela cria uma situação de desconforto na decisão política. Porquê? Porque há um conjunto de matérias em que se quer avançar rápido e não se consegue. E nós começamos a olhar, onde é que nós vemos isto? Políticas públicas que se querem serem implementadas, mas que existem leis que obrigam um conjunto de procedimentos. Bom, vem-me dizer, estes procedimentos têm que ser abandonados, porque nós estamos numa situação de emergência.
Ora, tudo isto torna a ligação entre, os poderes que têm que ser separados, entre o poder executivo e o poder judicial, torna-os reféns um do outro. Ou seja, a pergunta que o cidadão tem que fazer é a seguinte: a justiça está a investigar quem deve investigar ou não? Mas a pergunta é, e quem é que tem a agenda, quem é que é o dono dessa agenda de justiça? É a política ou são os magistrados? Ou são os sindicatos? E aí nós temos que pensar temos que pensar com alguma serenidade e tranquilidade. Porque eu não quero que a política intervenha na justiça, mas também não quero que a justiça seja administrada, diria, corporativamente. E, portanto, e aí a esquerda e a direita têm que ter algum cuidado e algum bom senso. A verdade é que o atual presidente do PSD propôs uma reforma da justiça e ninguém o ouviu. Então a pergunta é, mas afinal não há nada na justiça? Bom, ele agora não pode ser acusado de não ter preparado... Uma coisa é propor a reforma da justiça, outra coisa é perceber se essa reforma fazia sentido naqueles tempos. Não, mas o problema é, mas o que se está a revelar é que a justiça tem mesmo que ter uma reforma. Portanto, independentemente de quem a inicie. Sim. Pode ser o PSD, como pode ser o Bloco de Esquerda, ou pode ser o PS, ou pode ser o CDS, ou quem que se entender. Mas é algo que tem que ser feito. Porquê? Porque estamos a entrar no que é mais crucial num Estado de Direito, que é as pessoas precisam de segurança jurídica. Exatamente. Precisam ter a sensação e a certeza que o que se está a passar relativamente a todos estes casos são administrados de forma com a maior equidade, com a maior independência e com a maior isenção. Ora, um outro fenómeno está a aparecer, e este é um fenómeno muito mais complexo, mas que vai acrescer a este, que é, ao mesmo tempo que nós estamos a discutir isto, estamos a discutir o pânico que os juízes começam a ter relativamente à moral pública instalada nos órgãos de comunicação social, em que, como a justiça é lenta, então o que é que se faz? São os advogados e a justiça, através dos seus meios, que fazem o debate através da comunicação social. Pois, isso não pode acontecer. Pronto, mas é que isso está a acontecer com muita frequência. Ainda mais agravado quando estamos a falar em primeiro-ministros, quando estamos a falar em banqueiros, quando estamos a falar em juízes, quando estamos a falar num presidente do Tribunal da Relação. Tudo isto fragiliza completamente o Estado de Direito. E, portanto, eu diria que é o momento, provavelmente, para realmente a sociedade se debruçar e de pensar o que é que se deve fazer nesta matéria. E não há soluções fáceis. Como dizia o convidado da outra vez, quando nós fizemos o programa do Mel Talks, não, o Dr. Agostinho Miranda dizia e se adotar a mais fácil, já sabemos que é de certeza errada. Pois. Porque as fáceis, em geral, são para fingir que é fácil de resolver o problema. E ele não tem facilidade. Muito bem. Joaquim, último ponto. Eu tinha anotado aqui aquela sua preferência por falar de cisnes. E cisnes brancos versus cisnes é disso que temos estado a falar. Ou seja, a procura do cisne negro para explicar um acontecimento inesperado é compreensível, porque não há cisne negro e, portanto, se aparecer um cisne negro, alguma coisa de extraordinária está a acontecer. A gente está sempre à procura do cisne negro. Mas a minha leitura é esqueçamos essa procura do cisne negro e olhemos para a multidão dos cisnes brancos, porque são os cisnes brancos, sobretudo se forem muitos, que definem a tendência, que provocam certos acontecimentos que depois, quem também é cisne branco, mas não se quer confundir com os outros, diz, apareceu um cisne negro. Não, estava à vista toda a gente. Mas o Joaquim está com uma linguagem muito cifrada. O que é que quer dizer com cisne negro, cisne branco? Falar que o Jorge está a fazer o meu papel neste momento. O cisne negro é variável que é imprevisível. Não, tudo bem, eu percebi. Os cisnes brancos somos nós todos.
Ok. Mas somos nós que fazemos a variável imprevisível. Sim, estou a perceber. E, portanto, quando ela aparece, seja um juiz, seja um primeiro-ministro, quando seja um acionista de um banco, quando estes cisnes negros aparecem, o que nós temos que procurar são os cisnes brancos que os produziram. Porque eles não nasceram É verdade. espontaneamente. Não é geração espontânea. Eles nasceram porque a sociedade os produziu. Ora, é para isso que a sociedade precisa ter instrumentos de fiscalização e revelação. Porque se forem fiscalizados, têm medo naquilo que fazem. Se forem revelados, não crescem tanto que se transformem numa epidemia. Porque se de repente toda a gente violar as regras, então já ninguém pode cumprir nenhuma regra porque nenhuma existe. Deixe-me só dizer uma coisa, Joaquim, para não me esquecer e acrescentar aqui à nossa conversa. Um outro aspecto que é dramático nesta crise do sistema judicial é que o facto de nós fazermos as condenações na praça pública de um conjunto de personagens em que tornamos a sociedade ela própria inquisitorial e ela própria, no fundo, quer ir à festa da fogueira, quer queimar, no fundo, Há lá a Santa Inquisição. O pecador. É daí que vem o cisne negro. Claro. É o cisne branco torrado. E então, o que é que isso revela? Revela que é da forma da sociedade se libertar e ter a catarse. Ou seja, no fundo, eu vejo isto porque em alguns comentários no Facebook que fizeram no outro dia sobre uma iniciativa que estava a desenvolver, houve uma senhora que se desamigou de mim, não sei se a expressão é correta em português. Desamigou, está bem. Desamigou, porque tinha sido convidado duas pessoas que achava ela que eram corruptos, bom, enfim... Estás a falar do MEL, da convenção sim, do MEL e que fez várias... E eu depois fiquei a pensar e digo assim, mas como é que esta pessoa formou uma opinião sobre estas pessoas? Mas então o Estado de Direito não funciona? Até o facto de um jornal lançar... As redes sociais têm um efeito destrutivo na democracia assustador. Espero que, com exceção do think tank, como em tudo, com exceção do think tank, que é, o efeito destrutivo é, lança-se uma suspeição, arranja-se uma tribo à volta dessa suspeição, acrescentam-se detalhes e, de repente, está feito o julgamento. Ora bom, e já ninguém consegue andar para trás. E temos os cisnes brancos a produzirem os cisnes negros. Porque o cisne negro é o culpado de tudo. Pois. E, portanto, mesmo que tenha sido dono de tudo, se a seguir for o culpado de tudo, está o problema resolvido. Tá. Ora bom, como reagir perante isso? Porque essa é a realidade efetiva das coisas. Não vale a pena criticar, proibir. Não, isso existe assim. Ora, como reagir perante isso? A minha fórmula é simples. A realidade vence sempre a ilusão. Isto é... Não é só na economia. Não, é sistemático. Na batota, em tudo o que se quiser. Porque na batota há muitos que ganham. Acabarão sempre a perder. Sempre. Porque aparecerá sempre um outro batuteiro Faz que os batota batota a de eles. Não. Eu só queria meter aí uma acha na fogueira relativamente aos donos disto tudo. Que a forma de explicar a crise de 2008 e depois a bancarrota foi que havia um dono disto tudo e que esse dono disto tudo, no fundo, criou o problema adicional. E há dias estava a ler um texto e alguém escrevia: neste momento temos uma dona disto tudo, que é a força que tem a extrema-esquerda na comunicação social, que se tornou dona nisto tudo. Portanto, já sabemos que a próxima crise que vai existir na sociedade portuguesa, nós já temos um responsável. Pois. É a dona disto tudo. Foi a que não deixou fazer reformas. Foi a que não acompanhou o PS. Que foi a que não conseguiu. Portanto, nós, no fundo, a sociedade vai sempre procurando encontrar o verdadeiro causador daquilo que ela própria, a sociedade, é que está a criar. Mas que não pode reconhecer que é ela que está a criar. Mas claro que não. E é aí, neste confronto entre realidade e ilusão,
É aí que se pergunta também, mas como é que se sabe o que é a realidade? Há uma resposta simples, que é que se encontrava nos combates de boxe, no pugilismo, que é, olha, o que caiu foi o que perdeu. Essa é a resposta simples, também dá para a guerra. Há uma resposta mais rigorosa, que é quem analisa a realidade sabe detectar o que é ilusão. E, portanto, a responsabilidade de quem analisa a realidade, que antes chamavam jornalistas, que era o que analisavam dia a dia, quem analisa a realidade é quem vai denunciar as ilusões. Impede que continuem as ilusões? Não, é que os padres também não impedem o pecado. Mas os padres existem porque há pecado. Se não houvesse pecado, o padre não era preciso para nada. Ora, é justamente... Por isso o que está a dizer é que o jornalismo terá sempre futuro. Ora bom, o jornalista... saber isto. O jornalista terá sempre alguma coisa para dizer, mas pode estar a dizer na ilusão. Ora, a responsabilidade de todos os que trabalham a realidade é confrontar sempre aquilo que sabe com aquilo que está a ver. E esperar que desse confronto, sobretudo se tiver um canal por onde possa transmitir isso, permita a quem assiste, a quem vê, a quem ouve, fazer o seu próprio juízo. Porque não há ninguém que possa dizer... a não ser nas ciências físicas, mas nas ciências sociais não há ninguém que possa dizer que tenha certeza absoluta. Não há certezas absolutas. Em política, ninguém tem razão sozinho, porque o Prémio Nobel da Física pode ser compreendido apenas por meia dúzia de pessoas, mas é-lhe atribuído o Prémio Nobel. Agora, na política, quem é compreendido por meia dúzia de pessoas não vale nada. Ora, é esta procura de formação de uma opinião pública consciente da realidade que permite combater a ilusão. Não me preocupam as redes sociais, podem fazer as maiores especulações, as maiores teorias conspirativas. Eu até gosto muito de ver para perceber como é que as pessoas... Onde é que estão os cisnes? Fazem os seus poemas, porque aquilo são poemas, não são descrições rigorosas. Mas o que me preocupa não é interromper isso. O que me preocupa é como é que se confronta o real com a ilusão. Exatamente. E, quer no caso da comparação com o momento Cavaco e o momento Costa, quer no caso do sistema judicial, eu não preciso de ter informação especializada, qualificada. Nunca utilizei serviços secretos, nem escutas. Não preciso de nada disso. Porque para interpretar a realidade, basta trabalhar com os elementos que são do conhecimento comum. Esses mesmos elementos podem ser usados para fazer ilusões conspirativas. Mas é porque quem faz essas ilusões conspirativas trabalha com os mesmos elementos com que trabalham os que analisam a realidade que o confronto se pode dar. E ganha sempre a realidade. Muito bem. Olha, até temos uma pessoa que está no caminhão a caminho de Lisboa a ouvir o programa. Muito bem. Só podemos agradecer a sua preferência. Já agora deixe-me dizer que o canal já está ali a rondar os 140 mil seguidores. Estou a falar só da parte profissional. Da página profissional da Cor do Dinheiro. Na página pessoal são outros 110 mil, ou quase à volta disso. Quero dizer que as audiências continuam a subir, nomeadamente a deste programa, e não só aqui, porque a gente disponibiliza também alguns vídeos no YouTube para quem não consegue ver isto em direto e para quem não segue o Facebook, e portanto isto está tudo em subida. Mas isto só está tudo em subida porque você desse lado vai manifestando a sua preferência pela análise que faz aqui na Cor do Dinheiro. E por isso não queria terminar o programa sem agradecer em nome meu e destes senhores que aqui estão. E dizer-lhe que na próxima semana cá estaremos para fazer o resumo e a análise dos acontecimentos políticos e económicos que ocorreram durante esta semana. Para o final, só me resta agradecer-lhe e pedir aquilo que peço sempre: colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Já sabe porque eu não preciso dizer, não é? É que aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Quanto a nós, amanhã de manhã
às 8 da manhã, cá estarei para atazanar o juízo. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.